Peter, eu sei que as coisas estão complicadas ultimamente. Eu sinto muito por isso. Você é meu herói. E eu te amo. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam muito bem-vindos! Não é mistério pra ninguém aqui que o Homem-Aranha é um dos personagens mais conhecidos e queridos no mundo todo. Na boa, até quando alguém encontra um boneco tosco, mal feito em alguma lojinha, o treco viraliza, já se torna um meme e todo mundo ri. Tipo, é bobo, mas funciona. E parando pra pensar, tem pessoas que até colecionam esse tipo de boneco tosco que é encontrado por aí. Quando vê até alguém que faz isso tá assistindo esse vídeo agora. Tá, mas por que isso é de certa forma relevante? Então, até o final do vídeo eu te garanto que vai fazer sentido. E hoje a gente vai falar do espetacular Homem-Aranha lá de 2012. Um filme do personagem que tinha muito potencial para ser incrível, mas que a construção dele, o roteiro, acabou não recebendo muita atenção. Todos temos segredos. Os que nós escondemos e os que são escondidos de nós. Pois é, para uma parcela de fãs, essa é uma das piores produções do personagem. E como eu falei há pouco, as coisas toscas ou que são mal feitas, geralmente a galera zoa, brinca, uns até compram a ideia só para entrar na brincadeira mesmo. Eu sou Miranha! Mas nesse caso, existem pessoas que brigam nos comentários mesmo para provar que esse filme é ruim, segundo a visão delas. Na boa, acredita no que eu tô falando porque eu já vi isso muitas vezes acontecer aqui no canal, até mesmo quando eu já fiz um vídeo brincando sobre isso. E pode ficar calmo, esse não vai ser mais um daqueles milhares de vídeos que tem aí pelo YouTube falando mal desses filmes, e sim tentando entender todo o processo turbulento que foi a pré e a pós-produção. Após o cancelamento de Homem-Aranha 4, o Sam Raimi também acabou se desligando desse projeto e em seguida o Tobey Maguire. Tudo isso porque a produção da Sony queria forçar uma ideia absurda para o roteiro que o Sam Raimi havia imaginado e ainda lançar esse filme em um prazo extremamente apertado, fazendo com que ele perdesse o interesse de vez. Um detalhe é que esses problemas entre diretor e executivos já vinham acontecendo desde Homem-Aranha 3. Então, por questões contratuais, a Sony precisava então resolver essa situação o mais rápido possível, já que o tempo limite para lançar um filme do Homem-Aranha é até 5 anos, no máximo. E o espetacular Homem-Aranha, sendo então lançado em 2012, mostra o quão corrido foi a construção para o roteiro, indo atrás de atores, ir atrás de orçamento, patrocinador, enfim, olha a correria e o prazo minúsculo para organizar tudo isso a tempo. E lembrando que nem equipe para isso, nem diretor, nem nada eles tinham ainda. Foi tipo correria de última hora mesmo. Em segundo lugar, a troca dos atores também dividiu os fãs, já que ao mesmo tempo que muita gente amava a atuação do Tobey Maguire e estava ansioso para ver Homem-Aranha 4 e não aconteceu, tinha a parcela que ficou feliz com a mudança. E então, a Sony apresentava o ator Andrew Garfield para o papel de Peter Parker, que, diferente do Tobey Maguire, o Andrew sempre sonhava em dar vida a um filme de super-herói, e especialmente o Homem-Aranha. See one thing, I think this might be the most incredible day of my life, and I've always wanted to be at Comic-Con in Hall H as Spider-Man with all of you guys. It's always been a dream of mine. All right. So thanks for having me. E o terceiro ponto foi a contratação do diretor Mark Webb. Se a gente comparar com Sam Raimi, o Mark Webb é um diretor bem mais novo no mercado audiovisual, enquanto o Sam Raimi estava trabalhando como diretor desde 1972. A produção que startou essa vida de diretor do Raimi, o Mark Webb só foi dirigir uma produção em 1997. E ainda era um clipe de uma banda conhecida como Blues Traveler e a música era Canadian Rose. A história então começa e pra mim parece um início de filme da DC Comics. Na boa, eu não sei porquê,
quando eu assisto esse começo de Espetacular Homem-Aranha, me parece um Bruce Wayne pequeno ali. Mas tá lá então o jovem Peter brincando de esconde-esconde com seu pai até que ele chega ao escritório e percebe que tudo tá bagunçado. A janela quebrada, parecendo que ia arremessar uma pedra para conseguir abrir aquela porta da janela, para conseguir girar a chave por dentro, alguma coisa desse tipo. E aqui a gente percebe algumas coisas esquisitas, como por exemplo, como que ninguém ouviu isso acontecer, sendo que aparentemente todos estavam em casa o tempo todo? E por que o Richard Parker ainda se preocupa em apagar o quadro depois? Sendo provavelmente que quem entrou ali já teria tirado foto com o celular de algum jeito. Em seguida, pela primeira vez em live action, é mostrado um porquê do Peter ter ido parar na casa dos tios. E como, de certa forma, a Tia May aparece como um primeiro ponto de referência de segurança para o Peter Parker. Nesse momento, até mais que o tio Ben. Ela olha para ele sorrindo e depois abraça o Peter, e esses pequenos gestos nem precisam de falas para mostrar a importância naquele momento. Chegamos então nos tempos atuais e a gente acaba já presenciando nos primeiros minutos a melhor adaptação de Flash Thompson em live action. Desculpa. Bom dia, Flash. Em seguida, ele contraria ali o diretor que diz para ele não andar de skate na escola. Sim, senhor. Quer continuar com o skate? Quero. Então não deixa ele no chão. Claro. Rodas pra cima. E cara, tá aí um detalhe bem curioso que por muito tempo todo mundo ficava se questionando, cara, por que eles adaptaram o Peter Parker que anda de skate, sendo que nas histórias o Peter nunca andou de skate? Então, na verdade, isso faz parte aí da participação do Andrew Garfield na construção aí do personagem lá na hora do roteiro. Ele simplesmente queria botar algumas características da vida pessoal dele. Então, como desde pequeno ele sempre foi fã do Homem-Aranha, ele queria construir uma adaptação na qual tivesse muitas conexões como é a vida dele fora do cinema. A vida real mesmo. Em seguida, ele acaba encontrando a Gwen Stacy sentada lá no pátio da escola. E repara o seguinte, que aquela corda, aquele suporte para a câmera que ele usa ali no pescoço, tem alguns símbolozinhos que remetem mais ou menos aí, fazem uma referência à máscara do Homem-Aranha. Olha esse pequeno detalhe aí. E o Peter então vê o Flash lá fazendo bullying com outro garoto e ele manda parar, mas no fim ele acaba apanhando. E antes de piorar ainda mais, a Gwen interfere e acaba de vez com todo aquele tumulto. E tá aí o motivo para um acabar chamando a atenção do outro indiretamente, tipo, tá no lugar certo, na hora certa, tudo era para acontecer, e mais tarde a gente sabe que tudo isso resultaria no melhor casal de adaptações aí de histórias do Homem-Aranha. Devia ir à enfermaria. Você é a Gwen, não é? Gwen Stacy. Chegando em casa, o Peter vê a Tia May na cozinha preparando jantar, espaguete, almôndegas, que aparentemente para mim pode ser uma janta muito boa, e para eles parece não ser algo muito bom. De repente, surge o tio Ben vindo lá do porão, cheio de tralhas, uns troféus de boliche, e o Peter faz uma piadinha ali de onde é que é essa inundação? E ele fala que é lá embaixo, precisa resolver e precisa da ajuda dele. Chegando lá, o Peter já de cara descobre o que é o problema, o tio Ben pede para ele tirar mais algumas caixas que ele achar importante por ali, e ele acaba acidentalmente encontrando a maleta que foi escondida, que pertencia ao pai dele. A reação do Peter é obviamente ficar chocado, perplexo com tudo isso e mal consegue falar sobre. Os tios ficam preocupados porque agora que ele descobriu, não tem muito o que fazer. E quando ele sai da sala, a expressão do Peter é de raiva e frustração por seus tios terem escondido uma verdade sobre seus pais. E a reação do tio Ben e da tia May também já diz tudo. O Peter então começa a explorar aquela maleta e em alguma das dobras ele encontra ali a pesquisa do seu pai, um tipo de compartimento secreto. O tio Ben em seguida chega e, chateado por não ter contado mais sobre tudo aquilo, ele responde que o cara da foto de antes é Kurt Connors. Depois disso, o Peter pesquisa então sobre esse cientista da Oscorp e percebe que está ocorrendo um processo de seleção para amantes da ciência, onde 24 adolescentes iriam concorrer a uma vaga de estágio lá dentro de uma das maiores empresas científicas, talvez uma das maiores do mundo. E lembram que eu falei do roteiro? Que o roteiro é o principal problema desses filmes? Então, aqui é algo que me incomoda bastante, o fato do Peter acabar roubando a vaga de alguém que provavelmente pagou para estar ali, fingindo ser outra pessoa.
Isso eu achei bem ruim mesmo. Sendo que mais à frente a gente descobre que ele poderia simplesmente ter ido até a casa do Connors diretamente. Ah, garoto, como se atreve? Como me atrevo? Como você se atreve? Depois de uma sequência de situações ao acaso, o Peter acaba esbarrando com um dos agentes da Oscorp que carregava uma pasta contendo o símbolo do algoritmo de decaimento que foi estudado pelo seu pai, que ele encontrou algumas horas atrás naquela pasta. Então, ele segue esse cara e vai parar na sala de produção de biocabos. E eu nem vou me aprofundar a falta de segurança nesse corredor, nessa sala. Tipo, 0 câmeras e tal. Mas 2 cientistas acabam saindo lá de dentro com roupas especiais. Roupas que eu deduzo ser para evitar radiação. E o Peter simplesmente vai entrando lá. Agora, presta bem atenção. O filme não explica direito o que exatamente envolve nesse projeto das aranhas e o que é esse algoritmo de decaimento. Então, somado às poucas informações que a gente tem ao decorrer do filme, mais estudos de físicos da vida real mostram que não envolve nada ligado à radiação nesse processo, sendo apenas então misturas genéticas para construir um ser híbrido. Esse algoritmo, na taxa de decaimento, seria então o resultado de uma série de etapas contínuas que tem a ver com a regeneração bem-sucedida de células de animais, linhas de sangue e mortalidade humana. E essas aranhas que estavam ali naquela sala faziam parte do projeto do Connors e do Parker, que o Connors acabou retomando sozinho, depois de tentar roubar a fórmula final naquela cena do começo. É isso, a pessoa que invadiu a casa dos Parkers naquela noite era o Kurt, e isso também explica por que durante todos esses anos ele nem ao menos ligou para a família, não demonstrou interesse ou preocupação pelo desaparecimento dos Parkers, ele simplesmente sumiu. E eu acredito que foi por causa de vergonha na cara mesmo. No fim, o que causou a mutação perfeita no Peter Parker, sem transformar ele em um animal, como foi no caso do lagarto, é que, segundo a minha teoria, é um detalhe que nem o próprio pai e nem o Peter imaginavam na fórmula: a radiação. Pois é, para mim, naquele lugar onde estavam as aranhas, aquele painel central emitia radiação também. E lembram que tinham cientistas que estavam usando a roupa especial? Indiretamente, eu acredito que isso confirma. E o Peter então se torna algo, além de tudo, que qualquer outro cientista da Oscorp poderia imaginar. No outro dia, o que seria uma manhã normal, acaba sendo uma sequência de situações totalmente inesperadas. Mais tarde, o Peter então começa a estudar aquele algoritmo de decaimento, para entender o resultado final que o pai dele chegou. Vendo isso e nem fazendo ideia com quem ele ia acabar se envolvendo, ele vai até a casa do Connors pessoalmente, para mostrar essa solução. E detalhe, lembra que eu falei? Isso tudo poderia ter sido feito desde o começo, ao invés de tirar aquela vaga do outro cara. Já que aqui, o único argumento que faz ele entrar ali para conversar com o Connors foi dizer que ele era o filho do Richard Parker. Sei que é um jovem de futuro, mas essa é a minha casa. Agende uma reunião no meu escritório. Sou filho de Richard Parker. O primeiro ato de irresponsabilidade já acaba acontecendo e o segundo estava para chegar em breve. Mais tarde, o tio Ben acaba sendo chamado e começa a lembrar o Peter sobre responsabilidades, traçando um paralelo entre o sentimento de vingança e achar que se sentiria bem ao fazer essas coisas. Enfim, é preciso ter responsabilidade. Depois disso, a Gwen aparece ao fundo, escutando tudo que o Peter e o tio Ben estavam conversando, e os dois acabam ali, finalmente, resolvendo de certa forma um rolê. Não sei, a gente podia... Ou a gente podia fazer outra coisa, sei lá, a gente podia... Não sei. Tá. Sério? E o Peter, que não esperava que ela aceitasse, sai dali mais feliz que gordinho com o descontão no iFood. E daí, entra um episódio perdido de Malhação. Tá, calma aí. calma. Não tem nada a ver com isso, não. Pode deixar seguir normal.
Mais tarde, naquele mesmo dia, o Peter vai até a Oscorp junto com o Dr. Connors e coloca em prática o resultado daquela equação. E tudo parece funcionar perfeitamente, então eles aplicam uma dosagem de teste em um dos ratos de laboratório. Chegando em casa, ele comete mais um grande erro de responsabilidade. Então, o Tio Ben desse universo acaba dizendo a frase clássica: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, mas de uma forma totalmente nova e adaptada, e que continua sendo tão incrível quanto a outra. Você puder fazer coisas boas para outras pessoas, tem a obrigação moral de fazer essas coisas. Essa é a questão aqui. Não tem escolha. Responsabilidade. Agora, vocês lembram daquela reação que o Peter teve ao encontrar a maleta e ver que os tios estavam escondendo as coisas dele? Vocês lembram daquilo? Então, agora a gente percebe que aquele acontecimento de alguma forma impactou muito ele, a ponto de ele guardar para si mesmo esse sentimento. E quando ele ouviu essas coisas do Tio Ben, foi o gatilho para liberar toda essa mágoa que ele estava sentindo, que ele estava guardando. E essa é uma questão muito pessoal, muito subjetiva. Para alguns, poderia ser algo irrelevante, tipo, tá, passou, nada a ver. Mas também, alguém poderia reagir dessa forma. Aonde você vai? Peter, volta aqui, por favor. Então, eu acredito que a maioria de vocês conhece que, originalmente, o Peter Parker acaba deixando um bandido fugir por causa do seu ego, somado com um sentimento de vingança, basicamente do que foi mostrado lá nos filmes do Tobey Maguire. Nesse momento, além de ele deixar o cara sair com dinheiro e ainda roubar alguns produtos da loja, ainda aceita levar aquele achocolatado que há pouco ele não tinha conseguido comprar. Então, além de deixar tudo isso acontecer, de certa forma ele acabou se aproveitando da situação. E um pouco depois, o seu tio que está caminhando pela rua tenta parar o bandido, mas acaba sendo atingido por um tiro acidental. Mais tarde, movido pelo sentimento de ódio e vingança, o Peter vai atrás, ele tenta encontrar esse bandido que matou o Tio Ben. E olha só, em um dos momentos, é até bem tenso quando a gente para pensar que se esse bandido aí fosse o cara que o Peter estava procurando, ele teria matado ele de forma intencional e não por acidente, como foi lá em Homem-Aranha de 2002, por exemplo. O Peter teria simplesmente largado ele lá de cima do prédio. O Peter então inicia sua vida de herói como o Homem-Aranha, mas ele começa a sentir a necessidade de ter um traje completo. E isso eu acho muito bacana, o fato do filme trazer uma explicação real para a construção do traje, sabe? Tipo, não foi algo simplesmente do nada, ele estudou os materiais que seriam usados e o porquê, tendo então inspiração em atletas e esportistas reais e entendendo até como funciona o efeito pêndulo para ele conseguir se deslocar com maior velocidade. E depois de juntar todas essas informações, finalmente a gente tem o traje final. E cara, na boa, olha só, nesse momento do filme a gente percebe o quão à vontade o Andrew já tá com os poderes dele, e até hoje, essa é uma sequência de cenas que eu curto muito. Peraí um segundo, peraí. Para com isso! Não! Deixa eu ir! Para! Isso não é... E sabe aquela cena da ponte onde ele ainda tá fugindo dos policiais? Aquilo não é 100% CGI. Eles colocaram um magrão, colocaram um cara pra fazer realmente aqueles web swings embaixo da ponte, mano. Olha que genial! E o doutor comenta que a solução está quase 100%, mas ainda está na fase de testes. O agente diz que vai então agilizar esses testes em humanos, levando o soro para um tipo de orfanato. O Kurt diz que não vai colaborar com isso, que o cara tá maluco, mas ele acaba relembrando o Connors que todo esse altruísmo, preocupação com o próximo, é algo que ele só diz da boca para fora, e que ele tem envolvimento com o que aconteceu depois com os pais do Peter. O agente então ignora tudo e vai realmente em direção ao orfanato, e para tentar de alguma forma impedir que ele aplique em pessoas inocentes, o Connors então injeta em si mesmo o soro que ainda estava incompleto. Enquanto tudo isso acontece, o Peter então está num jantar com a família da Gwen e ele acaba revelando para ela que ele é o Homem-Aranha. E em seguida percebe que algo muito perigoso e muito problemático está acontecendo muito próximo dali. Ai, eu tô ferrada.
O Homem-Aranha, então, chega na ponte e ele percebe que existe um lagarto gigante, um lagarto humanoide, jogando vários carros para todos os lados. Mas, felizmente, o Peter consegue controlar toda essa situação. E tem um detalhe muito bacana que, em determinado momento, o Peter usa a habilidade de escalar as paredes para conseguir remover o vidro do carro sem quebrar num soco, para que aquela criança não se machucasse com pedaços do vidro. E cara, esse momento do pai reencontrando o filho, tendo ele de novo nos braços, retomando a esperança, mais à frente a gente vai perceber que essa atitude vai se mostrar uma das mais importantes que o Peter já teve. E agora, finalmente, o Peter então se identifica como Homem-Aranha. Who are you? Spider-Man. Mas agora, me responde uma coisa, tu ainda se lembra do que o tio Ben falou lá no começo do filme? Se você consegue fazer coisas boas para as pessoas, tem a obrigação moral de fazê-las. Responsabilidade. E no outro dia, enquanto o Peter conversa com a Gwen, ela acaba pedindo para ele se esconder, não se meter com aquele lagarto gigante, ele pode acabar se machucando, que ele deve simplesmente fugir de tudo isso. E o Peter responde o seguinte: Aquela coisa que estava atacando teria matado elas. Eu tenho que ir atrás dessa coisa. Então, eis que o Homem-Aranha se prepara para o confronto. No fim, tudo dá errado, ele perde o confronto, quase acaba morrendo e ainda consegue perder a câmera. Horas mais tarde, os dois acabam se enfrentando de novo, e agora que o Kurt sabe que é o Peter Parker por causa da câmera, ele vai então em direção à escola. E na boa, tem dois momentos extremamente marcantes pra mim aqui. O primeiro é quando o Peter age super rapidamente para segurar o lagarto até que ele consiga tirar a Gwen dali com certa segurança. E o segundo momento é a luta na biblioteca, onde a gente tem uma das melhores aparições do Stan Lee. E agora, indo pro finalzinho do filme, cara, é um frame incrível atrás do outro. O Homem-Aranha vai em direção a Oscorp e, ao mesmo tempo, toda a polícia de Nova York liderada pelo pai da Gwen. A missão principal era matar o lagarto, mas eles acabam então focando em capturar o Homem-Aranha também. E, infelizmente, conseguem. O Capitão Stacy então descobre que quem ele procurava o tempo todo já estava ali, até chegou a jantar com ele. E durante todo esse tempo, era o Peter Parker. Os dois conversam e o Capitão Stacy deixa o Homem-Aranha aí. Mas um dos policiais acaba atirando. Não atira! Agora, lembra daquela cena do momento em que o Homem-Aranha conseguiu salvar aquela criança que estava presa no carro e devolveu para o pai? Então, ele decide retribuir toda aquela ajuda e dar um jeito de avisar todos os trabalhadores que ainda restavam para que eles se juntassem e posicionassem as gruas de maneira que auxiliasse o deslocamento do Homem-Aranha até a Oscorp. E o Peter lá em cima, no topo do prédio, vendo as pessoas tentarem se esforçar para dar essa força para o Homem-Aranha, acreditarem nele, faz com que ele volte a acreditar em si mesmo. E na boa, essas sequências de cenas do Web Swing até as indústrias Oscorp, cara, é uma coisa linda de se ver. Porém, o Capitão Stacy acaba se sacrificando, tentando segurar o lagarto enquanto o Peter conseguia fazer a troca do soro a tempo, para fazer com que tudo voltasse ao normal. E essa situação da morte do Capitão e o momento em que o Peter grita de desespero é muito pesado. Mais uma pessoa acaba morrendo e ele está envolvido de alguma forma. E eu sei que o Stacy era um policial, ele corria riscos diariamente, a Gwen até fala sobre isso. Mas imagina o que está rolando na mente do Peter. Obviamente, ele vai se culpar por isso também.
E assim, é algo que vai perseguir ele até o segundo filme. Agora, chegando nos minutos finais do filme, o Peter finalmente consegue tirar um tempo e forças para conseguir ouvir aquele áudio do Tio Ben, né? Porque antes a cabeça dele estava tão tumultuada, ele estava sofrendo tanto que só de começar a ouvir, ele já começava a chorar e não conseguia continuar. E a gente entende, de fato, o que o Tio Ben realmente queria ter dito naquela noite. Mas como ele também estava chateado e com raiva, e os dois ainda acabaram brigando, ele não teve uma segunda oportunidade para falar exatamente isso. Peter, eu sei que as coisas estão complicadas ultimamente. Eu sinto muito por isso. Você é meu herói e eu te amo. O Peter acabou passando por coisas muito difíceis ao longo do filme e graças a esse áudio do Tio Ben no finalzinho, ele acaba reencontrando forças para continuar trilhando o seu caminho como o Homem-Aranha. E em seguida, a gente tem um dos fechamentos de filmes do personagem mais incríveis que eu já vi. O Espetacular Homem-Aranha, então, foi sim um grande sucesso. Ele custou 230 milhões de dólares para ser feito e acabou gerando uma receita de mais de 758 milhões de dólares. Então, mesmo que você aí não tenha gostado, tem que concordar que grana ele fez sim. Porém, mesmo o filme tendo uma boa bilheteria, a crítica foi pro lado oposto. E o problema não é o ator, e sim um roteiro fraco que não foi feito com atenção e cuidado. Logo, mesmo que tenha sido usado grandes efeitos especiais, efeitos muito bons, e uns até nem parece que foi CGI, não é o suficiente para salvar um roteiro ruim. Tempos depois do filme já ter sido finalizado, o Andrew veio a público, veio fazer entrevistas para falar sobre essa produção e ele acaba dizendo que ele realmente se sente como o personagem que ele ama, que ele faz o seu melhor, mas mesmo assim vai sempre existir pessoas que vão odiar e ao mesmo tempo amar o que ele fez. And I know that I have to surrender to some people maybe not liking what I did, and it's really hard, but a great lesson, I guess. It's difficult and great. E no fim, as críticas, obviamente, sempre vão existir. E sempre vai existir aquela parcela de pessoas que simplesmente só quer incomodar mesmo. E o que a gente acaba aprendendo nas entrevistas do Andrew, o que ele passou no filme, é que a partir do momento em que uma pessoa acaba se sentindo realizada ou tu acaba causando um efeito positivo na vida dela, cara, o teu trabalho já venceu. E aí? Gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o teu gostei aqui embaixo e comentar sobre tudo isso aqui embaixo nessa barra de comentários. E é claro, se você é novo ou nova por aqui, fica o convite para conhecer os outros materiais que eu já postei aqui e, é claro, se inscrever para não perder mais nenhuma atualização. Lembrando que o canal possui um servidor totalmente gratuito lá no Discord, o link está aqui embaixo na descrição, junto com as minhas outras redes sociais, como o Twitter, o Instagram, e que caso você ainda não me siga, fica aqui o convite. Então, é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!